Mas eu estava meditando nas Sagradas Escrituras e de repente passei os olhos sobre o livro de Neemias. E Neemias me ensinou algo assim muito importante e eu gostaria de compartilhar com cada um dos meus ouvintes, pessoas que estão neste momento me vendo e assistindo esta ministração. Convido você a abrir sua Bíblia lá em 1 Neemias. Olha só o que fala este homem. Aconteceu no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu em Suzã, capital de reino, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns varões de Judá, e lhe perguntei pelos judeus: quem escapou? Quem restaurou? O que restou do cativeiro a respeito de Jerusalém? E me disseram: os remanescentes, os que ficaram do cativo, ali província, estão em grande aflição. Afronta o muro de Jerusalém, derrubaram e suas portas queimaram. Quando eu, Neemias, ouvi estas palavras, assentei-me e chorei, e durante alguns dias, jejuei e orei diante do Deus do céu. Meus amados amigos e irmãos que estão neste momento acompanhando agora esta ministração, nós estamos diante de uma situação de um homem por nome Neemias. Nós sabemos que Neemias, ele tinha a sua família, seus familiares, que morava em Jerusalém. E ele trabalhava como copeiro na casa do rei. E ele soube que Nabucodonosor invadiu Jerusalém. E quando Nabucodonosor já invadiu Jerusalém, ele destruiu tudo. Ele queimou as portas, ele derrubou o muro. Ele levou mais de 1 milhão de judeus cativos até a Babilônia. Muitos ficaram que ele descartou, já eram pessoas velhas, crianças que não tinham para ele utilidade, largou em Jerusalém. E essas pessoas estavam passando por uma situação difícil. Essas pessoas estavam passando por uma situação lamentável. E foi exatamente esta história que aconteceu. Mas você verifica lá em Neemias 1, no capítulo 4, você vai ver qual foi a atitude de Neemias diante dessa situação. Acompanhe comigo lá no número 4. Olha só o que ele fala. Quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei durante alguns dias, e jejuei e orei diante do Deus dos céus. Nós verificamos que normalmente quando nós sabemos, de uma notícia ruim, quando você descobre que você está com um problema de saúde grave, quando você fica desempregado, quando acontece uma tragédia na sua família, normalmente nós entramos em desespero. E muitas das vezes o desespero faz com que metemos os pés pelas mãos e fazemos bobagem. Às vezes se metemos com a agiota para tentar sanar uma dívida. Às vezes nós procuramos pessoas para nos ajudar e recebemos um não pela cara e ficamos ainda mais para baixo ainda. Mas este homem, Neemias, ele chega diante de uma situação difícil, porque ele amava a sua família, ele amava os seus irmãos. E diante dessa situação complicada, você vê que ele chega, o que ele faz? Ele se senta. O que significa esse sentar? Ele vai pensar na situação. Ele vai analisar a situação. Ele vai verificar o problema daquela situação. O que levou àquela situação. Então ele vai meditar na situação. Após ele ter feito isso tudo, ele agora entra em choro. Ele chora, ele lamenta. Ele vive aquele luto. Ele vive aquela situação de uma forma com sua alma derramando diante do Senhor. E ele chora muitíssimo. Então ele sonda, ele imagina, ele medita diante da situação, depois ele chora muitíssimo, ele vive, digamos assim, ele vive aquele luto. Durante alguns dias ele chora, ele fica chorando. Depois ele abre um jejum.
Aí começa agora ele se levantar diante daquela situação, espiritualmente falando, e levanta um jejum. Ele faz um sacrifício, agora ele sinaliza para o céu. Ele agora vai buscar socorro em Deus. E após ele fazer esse jejum, ele ora perante ao Deus dos céus. Aí agora ele vai buscar uma resposta de Deus. Agora ele vai buscar do alto céu a resposta para aquela situação. Você vê que ele não vai atrás de agiota, você vê que ele não vai atrás de costas quentes, ele não vai atrás de socorro, ele não mete os pés pela mão. Ele vive em função de buscar, através do seu Deus, a solução deste problema. E agora eu convido você a abrir lá em 2 Crônicas 7, 7:14, que fala assim mesmo, ó: se o meu povo, que me chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então aqui você vê que o próprio Deus, ele fala que se nós, que chamamos pelo nome dele, se a gente se arrepender dos nossos maus caminhos, buscar ele ouvirá do céu e perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Então você vê que aqui na história de Neemias foi o que aconteceu. Neemias, ele orou. Se você for ler direitinho a história de Neemias, você vai ver que ele faz um grande clamor a Deus. Leia lá depois em Neemias primeiro, você vai ver toda a história. Mas para resumir a história, para você ver como a coisa aconteceu, o que foi que houve? Quando o rei viu Neemias triste, viu Neemias naquela situação, procurou saber dele. Você está com um problema de saúde, você está doente, você está assim, está assado. E aí você vai ver que Neemias conta o que está acontecendo. E o rei se prontifica em ajudar Neemias. E resumindo a história, Neemias recebe do rei uma aprovação, recebe do rei o direito de ir até Jerusalém, usando o nome do rei, usando, vamos dizer assim, um crédito que o rei deu para ele. E Neemias, em apenas 52 dias, segundo a Bíblia, ergue o muro de Jerusalém. Então, se nós queremos